Intestino e sistema digestivo, um dos sistemas mais importantes do nosso corpo. Nas últimas décadas, muitas pesquisas aparecendo, muitas coisas novas vocês ouvem falar na mídia aí, né? Tipo que o intestino é o segundo cérebro, e cada vez mais pessoas com problemas de intestino preso, intestino muito solto, né? E outras doenças mais graves, como doença de Crohn, sangramento na hora de às vezes defecar e outras coisas mais. Nós vamos falar isso hoje um pouquinho com vocês aqui nesse vídeo. Olá pessoal, sou o professor Douglas, mestre naturopata e terapeuta integrativo, e de acordo com os pedidos dessa semana e também pacientes pedindo protocolos para o intestino, quero falar um pouquinho com vocês num vídeo rápido, mas bem explicativo, direto ao ponto, sobre intestino e como nós tratamos esse intestino aqui na naturopatia com as práticas integrativas, quais são as ferramentas que a gente usa. Eu quero falar um pouquinho para vocês o que significa protocolos, por que a gente fala protocolos para fazer tratamento de saúde integrativa natural. Olá, tudo joinha então? Então vamos seguindo comigo um pouquinho aí. Então, gente, vamos rapidamente falar. Qual que é o nosso sistema digestivo ligado ao intestino? É um longo sistema onde começa a trabalhar praticamente aí já na nossa concepção, lá no útero, e para de trabalhar até um pouco depois que a gente vem, depois que a gente morre. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês disso. Então, é um sistema importantíssimo, vital à vida, ligado a N outras funções do nosso corpo e que não para jamais de trabalhar. Portanto, é um sistema que a gente tem que estar dando muita atenção, principalmente quando ele começa a ficar desregulado. As funções dele, né? Quais são as funções básicas desse sistema digestivo? Por que chama sistema? Porque ele é feito de partes e essas partes são conectadas e todas dependentes de si, todas dependentes de cada uma de sua função, né? Então eu tenho lá em cima a boca, a gente tem a boca, a língua, começam ali quebrando os alimentos e eles vão descendo, vão se umidificando com a nossa saliva, que já é também um ácido, né? Passam pelo estômago, passa pela digestão e começa o caminho do intestino, que tem basicamente duas grandes funções, né? Quebrar esses alimentos, aumentar o tempo de absorção desses alimentos, destruir as partículas que ficaram em micropartículas, distribuir e assimilar e mandar isso tudo para o sangue através de partículas bem pequenas, possíveis de serem lidas pelo sistema de células ou pelos órgãos afins que forem absorvendo esses nutrientes, né? E também no final ele vai fazer o quê? Toda a excreção daquele material, né, material fecal que a gente chama, vai fazer toda a excreção daquele material, daquele subproduto da digestão dos nossos alimentos, porque nem tudo que a gente ingere é utilizável para a gente, né? A gente não consegue utilizar tudo, tá? Então esse é o caminho. E quem mora dentro dos nossos intestinos? Dentro dos nossos intestinos moram colônias de micro-organismos, colônias de bactérias, tá? São trilhões de indivíduos que fazem essa simbiose, que moram dentro da gente, tá? E fazem esse trabalho para que os alimentos sejam digeridos. Então, assim, é muito complexo isso. Tanto que de uns anos para cá, tem se feito muita pesquisa nesse sentido. Descobrir a característica, a utilização e a função desses trilhões de micro-organismos e dividir eles em setores, em classes, em tipos de micro-organismos, para saber qual ou como eles atuam em relação à digestão desses alimentos. Além disso, não só a ingestão dos alimentos, tá? Ele trabalha com a função dessas bactérias, desses micro-organismos amigos, eles fazem com que a gente possa fabricar nossas próprias vitaminas. Exemplo, complexo B, magnésio e outras vitaminas mais, para que sejam disponíveis no nosso organismo. Ou seja, você pode estar pensando aí, e talvez seja correto, se eu tenho uma má digestão, eu tenho uma má
absorção de nutrientes e vitaminas? Sim, realmente sim. Se eu tenho uma fábrica, vamos dizer assim, uma fábrica ruim desses micro-organismos, eu tenho um trabalho dificultoso, eu tenho déficit de vitaminas, eu tenho déficit de nutrientes no corpo todo. Tá? Principais órgãos que aparecem em disfunção quando o nosso intestino não está bem. Primeiro, cérebro, pele e músculos e ossos. Basicamente, são esses principais órgãos que demandam muito nutriente, demandam muita função orgânica para estar em manutenção constantemente, e quando o nosso intestino começa a não ficar bem, as pessoas começam a sentir disfunção nesses órgãos. Também, fazendo parte desses órgãos, as articulações. É por isso que muitas pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia, têm muitas dores em articulações. São toxinas, nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, toxinas que estão nesses lugares, escapando desse intestino que não está muito bem, e o nosso corpo manda para algumas regiões através de microtoxinas. Isso acontece bastante, tá? Então, o trabalho nosso na naturopatia é fazer o quê? Uma reharmonização de todo esse sistema para que a pessoa possa estar voltando aí às funções fisiológicas habituais, normais. Por exemplo, ter um sono melhor, um humor melhor, né? Ter cálcio nos ossos, ter músculos mais firmes, articulações que não estejam doendo, né? Dormir melhor, tem pessoas que não dormem nada bem, tem um intestino ruim também, e outras coisas mais sérias, como por exemplo, fezes dificultosas para acontecer e sangramento. Vou falar um pouquinho mais já já. E quais são as características do intestino? Quando eu converso com as pessoas, geralmente eles me reportam: "Oh, Douglas, meu intestino é bom, eu vou no banheiro todos os dias." Ou a pessoa te fala: "Não, meu intestino é ruim, ele fica preso 2, 3, 4 dias, que é péssimo, super perigoso para a saúde." As duas coisas, logicamente, quando você vê que o intestino está preso, facilmente você pode já dar um diagnóstico ali, vamos dizer assim, de que ele não está funcionando bem. Mas e quando ele funciona todos os dias? Mesmo assim ele é um intestino bom? Não. A resposta é não. Eu posso ter um intestino que funciona todos os dias também, porém, aquela fábrica que eu falei para vocês, aquela microbiota que mora lá dentro, ela não está boa. Ela não faz boa digestão de alimentos, não faz boa digestão e distribuição de nutrientes e vitaminas. Um exemplo para vocês que ninguém nunca falou, gravem isso, guardem isso. Quantas pessoas conhecem, por exemplo, pessoas da mesma família, da mesma casa, que moram juntos, por exemplo, irmãos, primos, cresceram na mesma família? Por que pessoas que recebem, às vezes, durante a vida toda, no mesmo lugar, a mesma alimentação, têm grau de obesidade ou magreza de maneira diferente? Ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Pessoas magras que comem muito e não engordam. Pessoas obesas ou mais gordinhas um pouquinho, que comem pouco e engordam muito. Qual é o segredo? Qual é essa chave? Qual é a diferença disso? Grande parte disso, 99%, está no intestino, na microbiota do intestino, nesses organismos que moram lá dentro, que fazem o trabalho desses nutrientes aí. E se eles estão mal distribuídos, nós estamos então, como eu falei para vocês, mal alimentados. Tá? Outras doenças mais sérias que podem acontecer, que é muito comum hoje em dia, é o tal da insônia. Nossos neurotransmissores, que são partículas bioquímicas transportadas para o cérebro para nos dar prazer, descontração, relaxamento, fúria, energia explosiva para decisões, para poder tomar movimentos repetitivos rápidos durante muito tempo, durante pouco tempo, momentos de atenção, momentos de alerta, são neurotransmissores que fazem esses trabalhos. Aquele relaxamento para você poder dormir. Também, grande parte dos neurotransmissores são fabricados onde? Pela microbiota dentro dos intestinos. Então, você tem que observar a saúde geral do indivíduo e fazer uma anamnese para saber se essa pessoa
está com o intestino bom. Então, como são feitos os tratamentos para o intestino? Sempre a gente avalia o grau de comprometimento que a pessoa tem. Por exemplo, pessoas que já têm um grau mais elevado, por exemplo, o intestino preso durante vários dias da semana. A pessoa reclama para você de dores no corpo, por muitas semanas ou meses, ininterruptamente, ou sofre já de fibromialgia, obesidade, ou ainda defecam aquelas fezes duras, muitas vezes com fezes, com um pouquinho de sangue, perdão. Esse já é um grau bem elevado de comprometimento. Pessoas que têm doença de Crohn, por exemplo, nem se fala, são estados gravíssimos. E sempre vamos lembrar da naturopatia clássica lá de trás. Toda doença, todo estado de não saúde tem um patógeno envolvido. Algum micro-organismo que não está no lugar certo, naquele órgão certo, que participa da desregulação daquele sistema. Então, para isso, na naturopatia, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, como é um sistema de digestão pesado, 24 horas trabalhando, nós precisamos fazer o quê? Ter um mínimo de organização. Não estou falando aqui de passar dieta restritiva para ninguém, aquelas loucuras de pesar a vitamina, de pesar alimento, colocar na balança, não é nada disso, tá? Mas nós precisamos ter uma rotina de reorganização alimentar para essas pessoas, sendo reorganização. Tipos de alimento que são mais alergênicos para aquela pessoa ou para a grande maioria, como por exemplo, soja, glúten, farinha de trigo ou alguns grãos que possam existir aí nessas dietas, tá? Às vezes, rever o tipo de dieta e o intervalo que as pessoas dão entre essas refeições, isso também é muito importante, lembrando que é um sistema que não tem descanso, e se ele não tem descanso, ele trabalha sempre forçado, isso também atrapalha bastante, né? Junto com essas revisões e essa reorganização alimentar que a gente faz por janelas de tempo dentro de um protocolo, a gente utiliza também elixires, que são bebidas tomadas ou fabricadas para terapia. Utilizamos também combinação de chás específicos. No caso, quem monta isso aqui pra gente é a minha noiva Tatiana, né? Ela é também chá terapeuta. Também muita dessa chá terapia que ela trabalha é oriunda da maravilhosa medicina chinesa, né? Então os chás terapêuticos, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora também. Chás terapêuticos de ervas coletadas e colhidas corretamente, selecionadas corretamente e de uma boa procedência, são remédios fitoterápicos. Chás são remédios fitoterápicos, guardem isso. E por serem remédios fitoterápicos, eles têm a erva certa para ser usada no dia certo, na hora certa, no período certo. Quem sabe disso? Internet, o Google? Não. Um profissional corretamente formado, mestres, especialistas como nós somos. Trabalhamos já há mais de 24 anos com atendimento, temos N informações. Estou falando isso não é para engrandecer, não, é para vocês terem noção do que é preciso, tá? Não é só ler um negocinho no Google aí e sair fazendo, tá? Então, quando você começa a colocar esses elementos de maneira organizada, cientificamente trabalhados, você começa a ter um protocolo para o tratamento de qualquer condição. No caso, esse vídeo aqui nós estamos falando de intestino. E assim iniciam-se os protocolos, com vídeos explicativos, áudios explicativos, texto e organização alimentar. Também utilizamos alguns tipos de suplementos, porque às vezes você aumenta a excreção de fezes ou aumenta a mobilidade desse intestino durante o tratamento e, logicamente, que para poder ter excreção, nós temos que ter reposição de nutrientes, água, sódio, que não é sal de cozinha, magnésio e outras coisas mais, tá? Utilizamos também homeopatia, elixires de cristais, muitas vezes, e às vezes recursos mecânicos, como, por exemplo, as lavagens
ou os enemas, que é a introdução de uma sondinha ali no reto, para fazer tanto a limpeza ou a lavagem, como introdução de nutrientes na forma de substâncias, que eu acabei de falar agora aqui no vídeo, para poder nutrir esse intestino por dentro, limpar um pouco dessa microbiota de maneira rápida e urgente, para que tratamentos graves ou sérios, como eu acabei de citar para vocês aqui agora, tenham eficiência em pouco tempo. Porque uma coisa que a gente preza muito na naturopatia também é o timing, é o tempo dos tratamentos. Se fica muito longo ou o resultado aqui é muito lento, quase imperceptível, ele dificilmente acontece bem. Então isso é muito importante vocês saberem, tá? Os resultados têm que ser relativamente rápidos, diários e observáveis. Eles têm que estar acontecendo praticamente todos os dias, tá? E o que mais a gente observa no paciente, além dos resultados fisiológicos ou físicos, é a sensação. Quando você faz um protocolo de limpeza ou de tratamento do intestino ou do sistema digestivo total, quais são os primeiros sintomas que a pessoa te relata? Leveza, tranquilidade, falta de cansaço, energia. Leveza que eu falo, pessoal, é leveza mental, inclusive. A pessoa fica mais tranquila, mais desperta, mais agradável com ela mesma e com os outros. Isso é muito importante. Por quê? Neurotransmissores, vitaminas, minerais, um corpo inteiro funcionando bem, com prazer, com mais energia, com mais vantagem. Certinho, pessoal? Então, basicamente, esse é o vídeo que eu queria falar para vocês aqui rapidamente do intestino, suas funções rápidas aí e básicas e de como nós fazemos os tratamentos para naturopatia. Pessoal, compartilhe esse vídeo, mande para quem vocês acham que tem algum problema no intestino também, quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, a gente dá uma avaliação online ou presencial, ou fazer um protocolo também online, como muitas vezes nós fazemos aqui as anamneses e fazemos as prescrições. Tudo bem, pessoal? Professor Douglas Ayer, Tau Quantic Ribeirão Preto, obrigado e até mais.